Bom dia, boa tarde, pessoal. Não sei que horas você vai receber esse vídeo com muito carinho, né? Estamos aí nesse episódio do podcast Holoterapia, trazendo hoje um convidado especial, como todos os meus convidados, o Daniel. O Daniel trabalha com a terapia da hipnose, entre outras terapias. E hoje ele vai contar um pouquinho do seu case de sucesso, vai contar da sua história, da sua jornada, da sua pequena experiência como terapeuta. Começou anteontem, né? E sabemos que aqui a Leia também, que está hoje junto comigo, junto dessa embaixada de estar transmitindo esse podcast para vocês. Bem-vinda, Leia, bem-vindo, Daniel. Leia como co-apresentadora também hoje. Boa tarde, gente. É uma honra estar aqui. E hoje com esse convidado, mais que um convidado, é um amigo. E a gente vai conhecer um pouquinho da história maravilhosa que ele tem para contar. Boa tarde, como disse a Andressa, boa tarde, bom dia, boa noite, não se sabe, né? Mas é um prazer estar aqui. Quero agradecer a Leia, agradecer a Andressa pela oportunidade de passar um pouco, né, da minha história, da minha experiência e da minha missão de vida. Então, dentro do meu trabalho, eu sempre digo que o meu principal propósito é ajudar pessoas a chegarem onde eu cheguei, que é exatamente descobrir a sua missão de vida. Por que nós estamos aqui? E eu utilizo várias ferramentas, como a hipnose, que a Andressa comentou, é só uma delas, para alcançar esse resultado, né? Ajudar pessoas a se identificarem, a encontrar o melhor de si e, a partir daí, encontrar a sua missão. Bacana. E quanto tempo tem essa história? Quais são as outras terapias que você faz? Então, eu comecei com 18 anos, mais ou menos, nessa jornada do autoconhecimento em São Paulo, né? Eu estou em Curitiba, sou mineiro, na verdade, saí de Belo Horizonte com 5 anos de idade, fui para São Paulo e estou desde os 26 anos aqui. Eu estou com 56 agora, vou completar 57. Faz tempo que tá na jornada, já foi? Faz tempo, é. Então, desde os 18 que eu entrei nessa jornada aí do autoconhecimento de uma forma mais específica. Eu sempre digo que olhando hoje para a minha vida, eu estava até comentando com a Léa, a gente vai percebendo que a vida, desde que a gente nasce, a vida de alguma forma vai te conduzindo para esse caminho, né? Para a sua missão. Então, essa jornada de autoconhecimento, ela se iniciou já desde o berço, mas de uma forma mais consciente a partir dos 18 anos, onde eu comecei fazendo parte de um grupo em São Paulo, buscando o autoconhecimento, buscando conhecimento nas medicinas vibracionais, esoterismo, misticismo, né? As terapias que estavam ligadas mais a esse processo energético. E depois, aos 26, mais ou menos 25 anos, eu comecei a entrar mais no processo das terapias corporais. Então fui fazer massoterapia, fui fazer cursos de massagem e entrei mais nesse universo como capricorniano, né, que eu estava comentando do Terra, né, essa coisa mais palpável. Porque as pessoas que estavam já buscando... Então eu comecei a atender pessoas com 24, 25 anos. Bastante já, hein? Então tem aí mais de 30 anos, né, nessa jornada. Então, a partir deste momento, eu comecei a buscar algo mais físico, que muitas pessoas buscavam por queixas físicas, por dores, né? E mesmo trabalhando naquele momento com medicina vibracional, com cromoterapia, com reiki, que na época nem se chamava de reiki, né? Era mais imposição de mãos e tal. Radiestesia, radiônica. Então, esse universo das medicinas vibracionais. Você já foi lá no início? Lá a partir dos 18 anos. Então, com 20 anos, 22, já começamos a fazer atendimento com pessoas e tal. E comecei a perceber que dava resultado, que eu atendia as pessoas se sentiam bem, né? E falei, eu acho que é por aí o meu caminho. Que até então, eu estava ali, o que eu vou fazer? Aquela pergunta, né? O que eu vim fazer aqui? Né? E Dani... Qual que vai ser a profissão? E aí eu entrei nesse universo, né, das terapias mais corporais. Depois, eu comecei a entrar mais na parte cognitiva. Então, fiz a formação em pedagogia, e aí fiz pós-graduação em programação neurolinguística, que é uma ferramenta que é muito, né, que embasa muito trabalho hoje. Aí fiz formação em hipnose, yoga pedagógico, que é uma ferramenta, né, voltada para a área da educação e para trabalhar com grupos e instituições. Então, e depois genograma sistêmico, que é uma ferramenta que a gente vai falar um pouco mais, que é muito parecido, semelhante, tem a mesma base das constelações familiares. Bacana. Então aí tem um leque de ferramentas que hoje dá base para aquilo que eu ofereço,
né? E há 8 anos atrás eu montei uma empresa de consultoria para trabalhar também ajudando empresas e instituições. Isso. Então, aí você falou que a pessoa precisa, você trabalha porque você encontrou a sua missão. Aham. E nesse viés, como você ajuda as pessoas a encontrar a sua própria missão? Isso vai também para as empresas, né? Porque uma Sim. empresa também É feito de tem a pessoas. sua missão, né? E é feito de pessoas. Isso. Então, eu sempre digo isso, eu trabalho com pessoas, né? Então, quando uma empresa busca ajuda, a gente vai identificar na empresa o que está acontecendo neste mesmo viés do autoconhecimento, da comunicação inadequada, a comunicação que não está sendo assertiva, nos conflitos internos, né? E a partir daí que a gente vai encaminhar. Transformação e ressignificação de crenças limitantes, né? Que tem a base da PNL, né? E como é que foi para você, né, enfrentar todo esse sistema que até hoje as pessoas têm toda a terapia como misticismo, esoterismo, tem os conceitos, né? Sim. O reiki, muitas vezes você fala que é o reiki, a pessoa não conhece. Uma coisa tão difundida há milhares de anos. Aham. Como é que você enfrentou, sendo você novo, né? Enfrentando todo esse preconceito, aliado por você ser um homem, então já teria mais um preconceito. Normalmente a gente sempre olha a terapia como uma mulher, bezedeira, tudo isso que já vem, aquela Sim. coisa mais antiga, né? Como é que você enfrentou esse paradigma na sua vida? Excelente pergunta, porque isso foi um desafio muito grande. E hoje, quando eu ajudo pessoas, também na área de orientação vocacional, eu trabalho com adolescentes também, né? Com esse viés da orientação vocacional, eu sempre digo que eu tenho experiência nesse processo, né? Experiência própria, porque eu vivi exatamente esse desafio que você está dizendo. Quando eu cheguei em Curitiba, com 26 anos, era uma terra, né? Diferentemente de São Paulo, que a gente já estava neste campo das terapias um pouco mais, na minha visão, já evoluído. Eu participei do primeiro congresso de metafísica em São Paulo, participei da organização, primeiro congresso internacional de metafísica, que trabalhava todos esses conceitos, né? De esoterismo e tal, em São Paulo, um congresso internacional. Mas isso lá na década de 80, né? Então, quando eu cheguei em Curitiba, Curitiba ainda era um local onde o desafio era muito grande nesse sentido. Quando você falava que alguma coisa nessa área aí, né, as pessoas olhavam ainda com... Até hoje é um pouco assim. Até hoje. Com uma reserva e tal. Então, foi muito desafiador. E eu cheguei em Curitiba, né, sozinho, para tentar a vida, e aí com essa vontade de colocar toda essa experiência e atender pessoas. Mas eu tinha que sobreviver. E aí, para sobreviver, eu falei, na área terapêutica, acho que não vai dar. Por causa desses desafios, né? Dessas dificuldades. Falei, então eu vou ter que sobreviver aqui. Aí eu entrei numa outra área, que é uma área mais comercial. Então eu tive restaurante, eu fui bancário, eu tive lanchonete, tudo em Curitiba. Para sobreviver aqui. Mas você sabe, Daniel, que até hoje é um desafio viver de terapia. Claro, né? que é. Hoje eu participei de vários grupos de terapeuta, abri vários grupos aqui em Curitiba, e hoje quem trabalha com terapia é desafiador. Uma pergunta que eu faço pra você, por que você vê que o ser humano prefere investir num silicone, claro, né, vou falar assim, uma aparência, uma cirurgia plástica, em vez de investir naquilo que tá causando, né? Nós sabemos hoje que a cirurgia plástica, ela só desencadeia. Por isso que as pessoas fazem mais e mais e mais, e não tratam. Na tua opinião, qual que é o desafio que a gente enfrenta para, digamos, vender a terapia ou vender o bem-estar? Porque não é bem uma venda, é uma consultoria de bem-estar, né? Isso, como eu estava dizendo, lá, a partir do momento que eu cheguei em Curitiba, que existia esse desafio, hoje eu fui vendo a evolução disso, né? A cidade foi crescendo, veio a internet trazendo muitas informações, então foi abrindo a mente das pessoas. E foi vindo muita gente de fora também, então eu acho que a dificuldade hoje ela é muito menor. Bem menor. Bem menor, tá? Em comparação, né? Tanto que aí depois eu realmente entrei nessa área, 100%, né? E há uns 30 anos eu estou, né, trabalhando só como terapeuta. Então você passou pelo mercado Passei convencional. Passei por esse mercado convencional com por causa dessa dificuldade, mas esse mercado foi fechando as portas para mim. Então eu tive restaurante, não deu certo entre aspas, né? Por vários motivos, tal.
As portas foram se fechando. A gente sabe que não é bem não dar certo. É, exatamente. E aí depois eu fui entendendo que, na verdade, é a forma que o universo, que Deus, enfim, essa consciência que nos comanda e nos dirige, utilizou, né, para me direcionar. Até o momento que eu consegui entender isso e falei, tá, agora sim. Agora eu entendi. Eu tenho que confiar em mim, eu tenho que confiar naquilo que eu vim realmente para fazer e colocar isso em prática. Mas você percebe que as pessoas quase não investem em terapia, né? Elas preferem investir numa plástica, tomar remédio, que eu falo que é o miojo, né? Na tua opinião, o que acontece com isso? O que acontece é uma questão, provavelmente, né, na minha visão, cultural. Se a gente for olhar para a medicina chinesa, oriental, a gente vai ver que as pessoas lá nascem já buscando se olhar, se observar, se cuidar. Uhum. Né? E na cultura ocidental, nós somos construídos para olhar para fora, para adquirir coisas, né? Preocupados como que o mundo está me enxergando e não como eu estou me enxergando. Então é uma questão muito mais cultural. Mas essa cultura está mudando, né? Exatamente porque as pessoas estão recebendo essas informações e já estão percebendo. A pandemia, na minha visão, foi algo maravilhoso nesse sentido. Achei. Né, que a pandemia partiu muitas vidas, mas ela trouxe aprendizados. Exatamente, teve um custo, né, muito alto, mas faz parte da vida, é o custo, é o preço que se paga, né? Então, eu entendo a pandemia como realmente um direcionamento do universo dizendo, gente, parem, vocês estão errados. Olhem para vocês, olhem para o lado, olhem para as pessoas que estão à sua volta, busquem os seus valores novamente. Né? Entendam que o trabalho de vocês aqui na Terra é coletivo, um tem que ajudar o outro. Isso é extraordinário, porque a gente pensa assim, quem tinha dinheiro não podia sair de casa. Uhum. Quem tinha dinheiro não podia comprar a saúde, porque de repente você estava bem, daqui a pouco você estava no hospital. Sim. Né? Então a gente tem essa consciência que sair do materialismo e entrar no self, né, o interior, e veio, eu acredito que esse foi a primeira missão, digamos, da pandemia. Sim, exatamente. Que vai de encontro que me ajudou, que ajuda os terapeutas, né? Nesse processo de ajudar pessoas a entender exatamente isso. Que você precisa olhar para você. Né? Para de dar valor para as coisas, para de dar valor ao ter, à sua imagem, simplesmente. A imagem ela é super importante, é super legal você, como você estava dizendo, fazer uma plástica, cuidar de você. Isso é super importante, mas isso tem que estar alinhado com o seu processo interno. Não pode estar desalinhado. Você vê pessoas muito bem arrumadas, bem vestidas, exatamente, né? Com carro lindo, maravilhoso, com profissões às vezes maravilhosas, mas que estão muito mal. Então não está alinhado o processo interno, ela não entendeu o processo do ser humano, o que ela realmente está fazendo aqui. E você tem algum case que você possa nos relatar, assim, que te chamou a atenção, que tenha sido assim, uma mudança extraordinária de algum dos seus pacientes ou clientes? Tem vários. Vários, né? Ao longo de 30 anos, né? Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, quando você vai lançar o seu livro? Eu falei, olha, já tenho pensado isso há algum tempo. Né? Se eu tivesse, né, hoje escrevendo um livro relatando todo né, essa trajetória e os resultados a partir daí, não seria um livro só, seriam vários, né? Então, com muitos resultados. E aí ela me perguntou assim, e qual o que você acha que foi a ferramenta que eu relatei para ela, por exemplo, né, de alguns casos, onde a pessoa estava numa cama, num leito, e o médico já tinha dado o atestado de óbito, né? Tava faltando só colocar a data. Tava faltando só colocar a data no atestado, né? Já tinha assinado o atestado, ela falou, vai para casa, né? E você tem 2 meses de vida. E a pessoa está aí há anos já, 8 anos, e super bem. A pessoa perguntou, mas o que você acha, né, que realmente foi o ponto que desenvolveu isso? Foi você? Ela ainda comentou comigo, não sabia que você era tão milagroso assim. Eu falei, não, querida, não fui eu não. Foi só através de mim. Então a ferramenta, porque durante muito tempo eu fiquei me questionando, cara, qual que é a melhor ferramenta? Aí eu fui fazendo cursos, buscando ferramentas. Aí fiz aromaterapia, tem mais de 40 cursos no currículo. Né? Tentando encontrar isso. Qual a resposta? Qual a melhor ferramenta? Até o momento que eu entendi
que não são as ferramentas. As ferramentas são só o caminho. Na verdade, o que a gente precisa é tocar o eu, tocar a alma do outro, né? Foi aí. Então essa pessoa, por exemplo, que eu citei para ela, uma das pessoas, né, que estava num leito e hoje está super bem, foi exatamente isso. Numa primeira consulta onde eu consegui, de alguma forma, tocar a alma dele. E ele encontrou dentro dele esse caminho de cura, de transformação interna, para quebrar a crença do que o médico estava dizendo para ele. O médico disse para ele, pelo estado que o seu fígado está, você não tem 2 meses de vida. Então, para conseguir transformar isso, vindo inclusive de uma autoridade, que é o médico, precisa realmente acessar a alma e o espírito de uma forma muito profunda. E a gente, como terapeuta, só tem, às vezes, o papel de oferecer isso para o outro. Através do quê? Através, às vezes, do toque, do olhar, do acolhimento, de forma assertiva. E esse é o ponto. E essa é a dificuldade. Achar esse equilíbrio, né? Achar isso em você, essa sua capacidade. E eu, graças a Deus, eu acho que eu vim com esse dom, né, de realmente, quando eu atendo as pessoas, conseguir achar essa porta, essa janela. E as ferramentas, a hipnose, PNL, tudo isso, vão só ajudando. Aquela outra que você falou agora, Genograma. Conta um pouquinho dela, essa aí eu não conheço. Não conhece. Então, é parecido com o Enegrama, não? Oi? É parecido com o Enegrama? Não. Não. O genograma tem base na psicologia familiar sistêmica, né? Vem da década de 80. E tem a mesma filosofia, a mesma base estrutural das constelações, de Bert Hellinger. Mas é uma ferramenta onde você trabalha com a árvore genealógica da pessoa, para que ela identifique os padrões que ela tem sistêmicos, que ela está repetindo na vida dela. E como a gente repete? Então é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa. Uma ferramenta maravilhosa que é utilizada, inclusive, dentro das empresas. Tem o genograma empresarial. Você vai entender por que a empresa está nessa situação. Qual que é o propósito dessa empresa? Qual que é a missão dessa empresa? A partir dessa visão. Você usa a geofísica ou você usa os comandos que nem do Bert Hellinger? Não. O genograma é um mapeamento. Então você pega a árvore genealógica, então a pessoa traz uma queixa principal, tá? Então a pessoa chega e fala assim, eu vim aqui porque eu tô com um problema de relacionamento. Tô com um problema no relacionamento com meu marido, com a minha esposa, enfim, e tô querendo trabalhar essa área. Ou a área financeira, ou a área material, profissional, enfim. Ela traz a área que é a queixa principal. A gente fala, então tá, vamos trabalhar isso. Aí você começa a construir um mapa dela. O pai, a mãe, os avós, tal. E você vai identificando, através desse mapa, quais são os comportamentos nessa área que ela está trazendo a queixa, que está sendo repetido. E é fantástico, quando ela identifica, ela fala, nossa, então o que eu estou passando, o meu avô passou, o meu bisavô... Nossa, todo mundo passou algo muito semelhante. É trazer a consciência, a racionalidade da situação para que a pessoa consiga avançar, entender o padrão e avançar. E aí ela fica mais fácil dela se conhecer. Porque quem somos nós? Nós somos frutos do quê? Quando a gente nasce, as pessoas acham que a gente nasce do zero. E não é do zero. Não é. A gente já recebe uma carga genética do pai e da mãe. Então, 2 sistemas que se uniram para construir o terceiro. Então já tem uma carga genética aí. Nessa genética, ela não é uma genética só física, só estrutural, ela também é comportamental. Então a gente já recebe isso. Fora as outras coisas. Depois, então, a partir do primeiro mês lá de idade, que o sistema nervoso começa a ser construído, esse sistema nervoso começa a captar, através dos 5 sentidos, as informações externas. Junta essas informações que está sendo já recebido e captado por esse sistema com a estrutura genética. E vai montando, vai construindo esse ser. Até os 7 anos de idade, em média. Hoje isso está mudando, né? Essa questão do tempo está mudando. Porque o ser humano está evoluindo. Então, quando a gente fala... as crianças hoje com 5 anos já estão, né?
numa evolução muito maior. Então, quando a gente fala 7 anos, a coisa está diferente um pouquinho hoje. Mas vamos colocar ainda esse tempo, que até os 7 anos, o cérebro está em construção. Dos 7 Não é até os 21? Não. Essa base, a né? raiz é até os 7. Aos 7, Dos 7 até os 14, é uma confirmação. Meu Deus, aí ferra. Né? Vai confirmando. Ferra Porque tudo, a partir vai do ser. 7 a gente já vai. Por isso que é o 7, normalmente é onde a gente, né, ia, pelo menos, para a escola, né? Hoje também isso já mudou. Meu Hoje filho, vai com com- 21 anos, né, já foi para a escola com 4 meses. Já estava na escolinha. Então, já recebeu estímulos Outros totalmente estímulos diferentes. E Né? assim, ó, e você traz se a empresa não é familiar, como é que você traz isso para dentro da empresa, que é uma equipe multidisciplinar, assim, que não é Aham. a família em si, né? Sim. Se fosse a família, seria fácil você fazer esse mapeamento. Agora, se são pessoas de diferentes, enfim. Você começa sempre com a raiz. Quem que é o fundador da empresa? Quem que é o idealizador da empresa? E daí isso Qual que é o propósito da empresa? Onde que ela quer chegar? Qual que é a missão, visão e valores da empresa? Que tem, a maior parte das empresas nem sabe o que é isso. Você fala assim, qual que é a missão, visão e valores da empresa? Ah, não sei. Ganhar Foi construído dinheiro. um dia, está pagar engavetado. dinheiro. Entendeu? Aham. E aí quando você traz isso, né, dentro dessa proposta de consciência, tudo muda. Você seria tipo um consultor espiritual para a empresa? Não. Um consultor espiritual, depende do conceito de espiritual que você está Tipo dizendo, um guru né? também? As pessoas podem chamar de guru? Pode, né? muita gente chama. Chama, assim, né? Mas a questão da espiritualidade, que tá muito relacionado ao trabalho, né? Eu sempre coloco a espiritualidade dentro desse conceito, de eu entender a minha missão aqui. Quando eu entendo a minha missão, eu faço essa ligação com o universo que a gente chama de Deus, de consciência, enfim. Não é por acaso que nós estamos aqui. Uhum. Isso é o que eu entendo, é aquilo que eu visualizo. Então essa é a visão espiritual, né? E a gente precisa se Dessa minha. conscientizar disso, né? Que é uma passagem e que a gente precisa entender que a gente tem... não é morrer, pagar boleto e ir embora, né? Tem Isso, muito então. mais que isso. Também. Dentro dessas duas missões, que as pessoas às vezes confundem, né? Por exemplo, a pessoa acha assim, a minha missão é ser médico e ajudar pessoas. Não, isso é através, dentro do trabalho que eu levo, né? Que eu desenvolvo com as pessoas, elas precisam entender que nós temos duas missões principais. A primeira missão é eu me desenvolver o máximo possível enquanto ser humano aqui. Essa é a nossa primeira missão. Então eu entendo que quando a gente vem para cá, né? Papai e mamãe se juntam, né? E alguém diz, agora é sua hora, desce lá. Deus livre. Né? Tem que, né? Vai que é você agora. Socorro. Quando alguém fala isso pra gente, vai lá, ele fala, vai lá, e quando você voltar, volte melhor do que quando você foi, enquanto ser, tá? Exatamente. Então, e dê o seu máximo. Esse máximo é importante, porque as pessoas podem falar, tá, mas todo mundo aqui está se desenvolvendo, mas você está dando o seu máximo? Esse é o ponto. Então, dar o máximo possível de você, para você realmente se encontrar e se transformar. Essa é a Fazer primeira o que missão. tiver que ser feito. Acima de qualquer coisa. Essa é a primeira missão. A segunda missão, vá lá e ajude os seus coleguinhas, os seus irmãos a fazerem e encontrarem a primeira missão. Então, primeiro eu encontro a minha. Isso. Depois, a segunda. Eu vou ajudar o máximo possível as pessoas, o planeta, a se desenvolverem também. Porque isso faz parte do processo da evolução, evolutivo, né? O universo está em evolução. E quando a gente não entra nesse processo, nessa consciência de que nós também temos que estar evoluindo o máximo possível, a gente fica em desequilíbrio. Não entra em ressonância com esse processo. Aí é como se Deus ou o universo estivesse dizendo, vamos, gente, você precisa correr. Exato. O universo está evoluindo e você está parado. Exatamente. E como que ele faz para nos dizer isso? Através dos resultados que a gente tem na nossa vida. Aí é que vem falência, que vem problemas, doenças. É a forma que o universo tem de nos orientar, de dizer você está no caminho errado, você não entendeu ainda. Não é por aí, é por aqui. São as plaquinhas, né? Que a vida vai nos colocando. Entra à esquerda, entra à direita, siga reto. E Daniel, onde que você atende aqui em Curitiba? Deixa o teu arroba primeiro, deixa o teu arroba, o teu contato. A gente vai colocar aqui na descrição também, pessoal, né? Mas
aonde que você atende, deixa o teu arroba pro pessoal seguir, né, o teu trabalho aí, e o teu contato, tá? Então eu atendo hoje no Jardim Social, né, na Avenida Washington Luiz 509. O meu telefone é 99686-7292, 041. Eu atendo também online, atendo muita gente online hoje, né? Depois da pandemia foi o legado que ficou, né? Não só para mim, como para a maioria, né? Nós estamos aqui agora no podcast, eu acho que por causa disso. Então atendo muita gente de fora, atendo gente de outros países, né? Porque realmente, né, o universo se expandiu nesse sentido, nessa área terapêutica. Eu prefiro sempre o presencial. Hoje eu acho que o grande desafio é fazer essa mescla entre o presencial e o online. Exatamente. Então as pessoas perguntam sempre, dá para fazer online? Eu falo de preferência presencial. Porque no presencial a gente tem esse contato humano. Tem o cheiro, tem os 5 sentidos muito mais aflorados, né? No online nós temos o visual e temos o auditivo. Então, pessoal, você que quer, né, buscar, conhecer a terapia da hipnose, entre outras técnicas que foi falado aqui, nós já estamos chegando ao fim desse episódio, né? Muita gratidão por ter compartilhado conosco essa tua experiência, a tua visão. Parabéns pela alma que você é, porque você enfrentou lá atrás e abriu caminhos para que outros homens sejam terapeutas. Eu sempre falo, pessoal, eu sou muito grata ao universo por trazer essa força masculina, porque sempre é a mulherada que tá mais lá em cima nas terapias. E quando eu vejo um homem terapeuta, eu sempre parabenizo, porque ele enfrenta, né, todo um paradigma social, digamos assim, para trabalhar a sua missão de vida. Então, parabéns, Daniel, né, que você Obrigado. possa impactar mais vidas, né, e venha para os próximos capítulos, enfim. O podcast está sempre aberto, né, a receber e transmitir às pessoas o que é a terapia, né, tentar clarear um pouco, né? Para que as pessoas tenham um entendimento um pouco melhor do que é a terapia. Pessoal, nós estamos encerrando aqui esse episódio e gostaria de pedir para vocês se inscreverem e ajudar o nosso canal a crescer. Nós tivemos uma perca na conta, infelizmente, no YouTube, então vou ter que recomeçar. Então é importante o teu like, é importante o teu compartilhamento. E eu peço que vocês enviem sugestão para nós. E contamos aí com o seu like, que você se inscreva e passe esse vídeo para quem precisa. Se você não precisa, alguém vai precisar dessa palavra, dessa terapia. Gratidão mais uma vez e esperamos você na próxima. Gratidão enorme a você, Andressa, gratidão a Leia. Estamos aí, né, com essa missão de ajudar mais e mais pessoas, porque como eu sempre digo, a partir dessa identificação dessa missão, isso não é só por uma questão de bondade, né, de ajudar pessoas, mas é porque eu entendi que cada vez que eu ajudo alguém, eu sou o primeiro a ser auxiliado e ajudado. Exatamente. Cada coisa que eu falo, cada assunto, cada tema que eu abordo com alguém, eu estou sendo o primeiro a ser ouvido, né? Então, é uma oportunidade. Isso aí. Tá? Gratidão. Pessoal. Obrigada.